Quer dizer, ele está dizendo que ideologia não é só isso, mas as concepções sobre a sociedade que guiaram a sociedade até hoje são concepções falsas. Eu acredito, essa passagem da margem para dizer o seguinte: pode ter uma ideologia que não seja falsa. Ou seja, ideologia, o que eu acho que o Marx fala, o que ele chama de ideologia? Ideologia são conjuntos de ideias que guiam os indivíduos em suas práticas na sociedade. Isso é ideologia. Nós temos uma ideologia, a ideologia difundida hoje é do individualismo, que ia seguir as práticas dos indivíduos dessa maneira. Se essa concepção é falsa ou não, isso é outra história, mas é uma ideologia, ok? Só que o falso é porque a maioria das concepções de Marx até hoje, ou todas as teorias até hoje, se resumiram a concepções falsas. Ideologia e ciência, elas são a mesma coisa? Em ciência social eu acredito que sim, eu defenderia que sim. Em ciência humana, em ciência natural não, porque, assim, dada aquela relação entre prática e teoria, uma concepção que eu tenho em teoria social implica uma valorização de determinada prática. Por exemplo, uma concepção individualista desconsidera qualquer prática transformativa de estruturas sociais, porque essas estruturas simplesmente não são acessíveis pelo conhecimento. Não dá para saber o que é capital em abstrato, dá para saber o dinheiro do cara, dá para saber que tem um grupo de interesse de bancos e tal que quer implantar leis, não sei. Isso você consegue ver, são práticas daqueles caras. Agora, coisas subjacentes a isso não. Então veja, eles têm uma concepção de ciência que implica determinada prática. Formulação do básico. Dada essa ligação teoria e prática, qualquer concepção teórica de sociedade implica uma determinada prática, uma valoração de determinada ação prática. Nesse sentido, ciência social é sempre ideologia. Pode ser uma ciência social verdadeira. Pode ser uma ciência social verdadeira. Ainda mais que eu acredito que no Marx a ideologia não é sempre falsa. Ok? E, aliás, essa concepção do Marx, acho que ajuda também, assim, dá para casar com aquela concepção do Lenin, de ideologia da classe trabalhadora, enfim, que aí no Lenin não seria uma concepção falsa. Enfim, agora vamos lá. Maraca, concepção, essa mudança de termos. Por que eu não fazia dessa maneira? Porque eu não pensei nisso antes. Mas porque a gente não combinou. Então, mas vou pensar no assunto. Pronto, Maraca foi a mais bombástica é a mais rápida de resolver. Sempre assim. Mas isso é seu? Você que elaborou esse estudo que ele está perguntando? Isso é do Bhaskara. Eu escrevi em termos assim, que eu reorganizei no Bhaskara. Está nos termos dele, né? Os termos ele usa os termos, mas essa organização assim, depois esse que eu fiz. Vou até dar uma olhada, mas pode ser que no Bhaskara tenha essa ordem mesmo. Ah, não, então é uma questão que já pôs, mas ele não está sugerindo que você mude uma lógica que você elaborou. Não, ele está dizendo assim, é uma inversão, mas aí não seria aquela inversão do tipo, é uma inversão que ele está propondo. Assim, pode ser que no Bhaskara tenha essa ordem, porque o Bhaskara está preocupado com problemas relativos ao conhecimento. Então ele não está, como ele está investigando filosofia da ciência, ele está investigando problemas relativos ao conhecimento. É claro que é conhecimento do mundo, o mundo é o referente, mas ele não está fazendo uma discussão sobre o mundo, como o Lukács faz, por exemplo, na ontologia. O Lukács não está falando de crítica ontológica, ele está falando assim, com uma concepção de como é o mundo. É uma ontologia o que está discutindo. O Bhaskara, ele usa até o termo ontologia, uma extensão, tem que resolver problemas do conhecimento. Então pode ser que ele tenha essa ordem mesmo, porque ele está pensando assim, qual é o papel do conhecimento, como ele se insere. Aí o Maraca, na comparação com o Bhaskara e com o Lukács, ele sempre prefere o Lukács, porque assim, bom, o Lukács vai direto lá para o que interessa, a investigação sobre o que é o mundo. E aí, pode ser que essa inversão tenha essa raiz. Mas enfim, vou pensar no que o Maraca está colocando. Vamos lá, para mais um bloco. Fala teu nome. Eu sou Felipe Duarte, do curso de Geografia, licenciatura em Geografia. Eu queria fazer uma pergunta para cada um dos dois. Débora, primeiro para você. Para você, a transformação social, a transformação da sociedade, é o resultado nas práticas. Nas práticas materiais. Nesse sentido, lógico, qual seria o papel da teoria? Eu não sei se ficou muito claro, eu queria que você fosse um pouquinho mais adiante nisso.
Rodrigo. Rapaz, sua apresentação foi bem densa, digerindo ainda, mas chegou lá. Estou mais organizando ainda do que talvez preparado para poder questionar. A ideologia verdadeira, pelo que você colocou, ainda está por vir. E ela seria capaz de transformar a sociedade em favor dos sujeitos sociais. Eu não sei se seria essa ideia que você quis passar. Nesse sentido, o papel do acadêmico seria pensar novas ideologias que busquem uma ideologia verdadeira. Eu não sei se foi isso que você quis propor. Essa seria uma pergunta. Seria isso o papel do acadêmico? Existiria uma ideologia verdadeira? Seria possível alcançar, atingir uma ideologia verdadeira? Seriam essas duas perguntas. Na verdade, era uma acabou. Você está fazendo 4 nesse bloco, porque isso foram 4 manifestações. Meu nome é Alex. Bom, eu queria parabenizar, falar que vocês foram bem claros, de demonstrar assim, o que é o materialismo, né? E eu acho que isso é extremamente importante num mundo em que a gente vê pessoas que se dizem marxistas, mas que na verdade são só dotadas de boa vontade, mas não intervêm no mundo real. Ficam pensando, mas tem pouca praxis. Então, assim, que é fundamental, né? Mudar a realidade para que ela mude a nossa consciência. Um exemplo claro disso, por exemplo, que eu vejo assim, uma coisa que é muito difundida socialmente, é a questão da competição. Por que nós somos ensinados desde criança a sermos tão competitivos? Porque a maneira como a gente se organizou para produzir a nossa vida material é excludente. Uma da mais natural que a pedagogia vai ensinar para a criançada a ser competitivo, por quê? Não vai ter espaço para todo mundo, né? Agora, te deram um nome, só que acho que a gente tinha que lembrar também que é o sobrenome, então é materialismo histórico dialético. Então, assim, fundamentalmente, eu não sei se o Marx usa essa expressão, historicamente falando, eu não sei se tem, ele fala que as bases materiais, a infraestrutura determina a superestrutura, mas em nenhum momento ele não é estanque, ele não é cartesiano, ele é dialético. Então ele fala assim, a superestrutura também influencia a infraestrutura. Então, quer dizer, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de direito, quando a gente fala de pedagogia, isso tem alguma relevância na maneira como a sociedade se estrutura. Agora, se você for pegar num espectro amplo de tempo, você vai ver que não, que a maneira como a gente se organiza para produzir a vida determina, em última instância, historicamente falando, como a gente pensa, como a gente ensina, como a gente soluciona os nossos conflitos. Então, essa é uma constatação e queria perguntar se vocês concordam com isso. Isso, exatamente. Com o fato de que a estrutura intervém a superestrutura intervém na infraestrutura. Professora Vera, pedi que você ajudasse a reflexão sobre qual é o conceito de história em Marx comparado com a questão do historicismo. E nas minhas estudos sempre aparece como um tema muito polêmico, assim. Parece que, dependendo da linha que você vê, como se diz, é como se fosse chutar cachorro morto, né? O estoicismo é batido por muitos. Então, eu acho que tem alguma polêmica colocada aí, se pudesse ajudar na reflexão. Para fechar o bloco, meu nome é João Guilherme, sou de antropologia. Queria fazer uma pergunta para a Débora, de como responder a ideologia de que o homem é naturalmente individualista. Depois da natureza humana, João, né? Não. Como responder? Isso. A ideologia de que o homem é naturalmente individualista. E a outra é para o Rodrigo, se você pode opinar sobre isso, né? Por que os partidos políticos, no geral, não buscam capturar a realidade autêntica em si mesmo, como você disse, e se é por isso que não temos uma alternativa de uma sociedade que seduz a todos? Eu não gosto na chapa mundo. Assim, por que os partidos políticos não buscam a realidade autêntica em si, que você falou, que seria a crítica ontológica, no caso uma crítica ontológica, e se é por isso que não vemos uma alternativa de sociedade que seduz a todos? Ainda bem que eu não fiquei com essa.
tentado aqui, o mediador tem a prerrogativa que eu simplesmente não poder, né? Porque como a minha pergunta, acho que se relaciona com algumas perguntas, eu pensei em encaixar ela aqui, que ela vai entrar suavemente e vai parecer que nem tá aí. Pode ser? Eu sei que é mentira. A ideologia alemã, para mim, é meu grande livro de defesa contra o economicismo. Ou seja, a acusação de que o Marx é economicista. Eu consigo fazer muito mais com a ideologia alemã que com o Capital. Ainda que, claramente dê para fazer no Capital. Mas, por exemplo, quando o Marx fala que a lei social ela depende do engajamento dos trabalhadores, eu não entendo nada de economia, não, mas ele fala que desculpa. Quando ele fala que é que eu tenho que falar com ele, né? Eu tenho que gritar. Não, tá próximo. Tá próximo. Mas quando ele fala que, eu não lembro direito mais, mas que a concorrência, por exemplo, entre os trabalhadores, ela é efetiva uma lei social. Então, se os trabalhadores se organizam em sindicato, eles rompem com uma lei social, mas lei social, se fosse do caminhana, seria uma lei social que tem papo. Então, é lógico que ali tem elementos contra um determinismo materialista puro. Na ideologia alemã, para mim, isso é um manifesto. É muito mais fácil eu mostrar para os alunos e tal essa defesa do economicismo. Eu uso a Tiracolo nesse sentido. Eu acho que é um livro muito importante aí. Eu queria que vocês conversassem um pouco sobre isso. E o que me chama a atenção na ideologia alemã é que ele faz uma... E você falou que ele escreveu o capítulo contra os idealistas junto contra o Feuerbach. Isso é interessantíssimo para mim, porque me chama a atenção como ele faz uma crítica que é simultânea ao idealismo e ao materialismo. Quer dizer, quando ele vai falar de Feuerbach, ele fala que Feuerbach tomou a materialidade como matéria, como objeto, e isso deixou para o idealismo qualquer atitude do sujeito. Quer dizer, se o homem é matéria, acima de tudo, quando ele não é matéria, ele é o quê? Ele é espírito. Então eu só vejo uma coisa ou outra. Né? Ou eu vejo o homem como matéria, ou eu vejo o homem como espírito. Eu não entendo ele como... Ele vai usar atividade. Atividade é um termo que é matéria, mas é matéria ativa. Né? É movimento. Ele aí vai chamar o Feuerbach, no fundo, de idealista. Porque a matéria dele é abstrata. Então, isso eu acho muito doido, assim, mas eu acho impressionante como ele faz uma porrada no idealismo e no materialismo, que é no fundo a mesma porrada. E aí que eu fico pensando na crítica ontológica. Porque a crítica ontológica, eu tendo também, até pela leitura do Lovi e tal, a transformar essa crítica ontológica em visão de mundo. Né? Se o Marx dá com a mesma porrada, com o mesmo tacão, porrada no idealismo e no materialismo, como pensar essa crítica ontológica em que algumas perspectivas, elas são complementares para uma mesma falsidade. O materialismo empiricista, ele é complementar a um idealismo. Entende? Como é que você pensa? Ou eles chegam ao mesmo ponto de chegada, é a mesma conclusão final. Quer dizer, eu não sei, a minha sensação na ideologia alemã é que ele está trabalhando como complementariedade, ou seja, um precisa do outro para explicar o mundo, porque como vai a piada do português lá, ele pergunta se o pisca-alerta está funcionando ou não, aí o português fala, não tá. Ou seja, tem momentos que o homem não age, ele é objeto, tem momentos que ele age, ele é sujeito. E tem o idealismo para tratar do homem como sujeito e o materialismo para tratar o homem como objeto. Quer dizer, me parece que são teorias complementares para uma mesma falsidade. Entende? Para um falso socialmente necessário. Me parece. E assim, estou usando um termo que eu não... Estou chutando. Então, eu queria saber, que acho que tem a ver com o que o Alex perguntou, essa coisa da determinação, ou seja, como é que vocês pensam essa polêmica, né, de um Marx economicista ou determinista, tanto que ele fala que a vida determina a consciência, e a vida é muito ampla, né? A vida é muito mais ampla do que lei econômica, no sentido dos economistas que você tem que dar aula sobre. E a última questão, que eu vou fazer Flavião, quando você falou no final que da teoria orientando a prática, do sucesso, que eu acho que eu estou um pouco... Eu entendi o incômodo do Maraca e vou ver se
Eu continuo nesse encontro. A própria teoria ela precisa de um elemento prático para surgir. Quer dizer, o Marx não se pensava como um inventor que vai armar os trabalhadores, mas sim como alguém que vai afiar a arma, que a prática me parece muito mais um afiador da arma que a prática já revelou. Ou seja, quando ele diz a humanidade só pode resolver os problemas, só se coloca questões que já pode resolver. Quer dizer, o que quer dizer isso? Então, a prática já meio que apontou o caminho, a teoria ela tem que trabalhar em cima dessa prática. Nesse sentido, como é que você pensa isso aqui? Aquela coisinha que a teoria ela não vem da prática, né? Os elementos. Vai, vocês respondem, aí a gente abre outro bloco? Faz uma dentro. Uma palavra, reflexividade, não entra aí? Desculpa, reflexividade em que sentido? Nesse sentido que você não tem um sujeito ou apenas passivo também, né? Ele vai ser ativo também. Na verdade, a teoria alimenta o sujeito é alimentado pela teoria. Ok. Vamos lá, Débora primeiro, pode ser? Essas perguntas são muito complexas, porque, claro, mas algumas eu vou interpretar como eu acredito que o Marx está respondendo a elas, porque eu não tenho respostas para todas essas interpretações. Quando o Maraca falou, porque foi arguído a ele, né? Como é que resolve o problema do academicismo de um lado, né, e o voluntarismo sindicalista do outro? Se eu tivesse a resposta, né, seria a questão do... demais a gente. Qual é o projeto? Deixa eu ver aqui. A primeira, Felipe, né, transformação social como resultado das práticas sociais, e qual o papel da teoria nisso, né? Eu, na verdade, eu me contamino muito pela leitura do Gramsci, né, sobre essa questão, que, pelo que eu vejo, nem chegou a ler a ideologia alemã. Teve acesso a ela. Quer dizer, o ser humano, por definição, ele é intelectual, né? Independente dele exercer uma função social de intelectual ou não. Então, a dimensão da teoria, ela faz parte da própria ontologia, né? do sujeito, do ser social. Quer dizer, ele precisa ler o mundo, interpretar esse mundo, né? E assim ele age, né? Quer dizer, a praxis que o Gramsci fala, na praxis não está dissociado, né? Essa leitura de mundo da ação concreta sobre o mundo, sobre a realidade, ação transformadora. Então, eu percebo assim da explicação do Maraca, do Rodrigo, né? Essa explicação do Rodrigo é algo que ilumina muitas luzinhas, né, na última parte do que eu expliquei, né? Inclusive nessa citação da ideologia alemã que eu coloquei no quadro, que o que o Marx espera da classe trabalhadora que a própria classe trabalhadora, né, encontre, claro, se cercando dos instrumentos que sejam possíveis, inclusive de uma outra visão de mundo, uma outra leitura de mundo que a teoria pode orientar, né, para transformar efetivamente as condições materiais de existência, né, em que essas ideologias todas são geradas e gestadas para garantir a reprodução e a conservação da ordem estabelecida, né, das estruturas sociais. Então, eu não consigo descolar, né, mesmo, mas porque eu acho que o meu olhar já está contaminado por outros leitores, não apenas o Marx. Eu teria que buscar o Gramsci e voltar a explicar a partir dele, né, enfim. Porque até a leitura do texto que a gente tem é orientada por uma teoria, né? Você está orientado pelo Gramsci, procurando aquelas questões. E mesmo a questão, a definição da ideologia como falsa consciência é uma das definições que talvez o Althusser tenha popularizado muito essa noção, né, de ideologia como falsa consciência, mas existem outras que vários outros marxistas adotam, como
essa visão de mundo, Gramsci, Weltanschauung também é outra, Bohdan, que valorizam Mannheim também, né? Não sei se a gente pode considerar Mannheim marxista. Né? Ele ia ficar ofendido. Ele ia ficar ofendido. Considerando, inclusive, o marxismo como uma ideologia. Mas que são fundamentais, né, para que as ações sejam operadas. Né? Como é que você se... como é que você se entende nesse mundo? Né? Essas ações dependem muito em função de como você vai conceber o mundo, ou dotado de contradições ou harmônico, por exemplo, no caso do Time. Tá certo, Felipe? Não estou conseguindo pensar. Deixa eu ver, Alex, métodos positivos. Pois é, lá eu acho que na crítica da economia política, tem uma passagem que ele menciona, eu não me recordo, eu não tenho aqui, né? Mas ele menciona superestrutura e infraestrutura. São poucas as vezes que a gente encontra nos escritos do Marx essa separação. Mas quando a gente vai fazer uma leitura aprofundada, a gente percebe que ele tem um método expositivo. Então, como o Rodrigo falou, né? Primeiro ato, primeira premissa é existir, depois você vai se reproduzir, depois você vai se trabalhar, e para isso você se liga, se engendra relações de trabalho, relações sociais de produção, e aí você vai ter a consciência que isso faz parte do método expositivo. Mas não quer dizer que na realidade empírica uma preceda a outra. Eu acredito, pela minha experiência de leitura do Marx, que se dá a mesma coisa com superestrutura e infraestrutura. Né? A primazia da superestrutura é algo que o Marx vai afirmar nos textos dele, para que não se perca o foco da questão da importância de transformar a esfera produtiva mesmo, né? E não apenas combater frases com frases, que é o que ele cita na ideologia alemã, né? Então, uma filosofia sucede à outra como revolucionária e bombástica, e nada muda, tudo permanece como está, mas a aparência que se tem é que as coisas foram transformadas, quando na verdade elas não são transformadoras, porque não fazem a crítica e não são reveladoras das contradições sociais que residem nessa esfera produtiva onde nascem as classes sociais, né? Então, eu, pela leitura do Marx, acredito que e o Capital todo demonstra isso, né? Não é só no prefácio, tal, né? Todo o Capital é uma demonstração de que a superestrutura pode engendrar, não é a palavra, mas detonar uma série de transformações a nível da própria organização dos trabalhadores, da estrutura fundiária da época moderna, por exemplo, né, detonar a acumulação primitiva. Então, há uma sobredeterminação que ela não é nem dita, enunciada, mas ela é revelada, ela é exposta, demonstrada ao mundo do capital. E aí, o capítulo 24 é o capítulo mais histórico do Capital, né, quando fala das leis sanguinárias, e aí fica muito claro como a política, o direito, não tanto a religião, mas atuam sobre as estruturas mais profundas das sociedades. Marco, nossa, preciso organizar isso para te responder. Vocês pegaram pesado, assim, com a gente. Historiadores? Eu não presto Eles não pegaram pode? Muito mais. Os historiadores da época de Marx e de Hegel, na verdade, também, uma coisa que eu não falei, né, essa questão da burguesia alemã, da cultura para a burguesia alemã, uma cultura comum, é algo muito importante, algo que
objeto de orgulho para eles, né? Eles se sentem unidos através da cultura e através das conquistas culturais que eles produziram, geraram. Também as reformas educacionais, o Humboldt, né, tem toda essa conotação, a Alemanha gloriosa, a Alemanha potência, isso é expresso com todas as letras, seja na filosofia da história do Hegel, seja nas obras dos historiadores alemães da década de 1820 e 30, né, onde o historicismo tem várias vertentes do historicismo, mas uma das mais importantes no século XIX é essa da escola crítica alemã, né, escola científica, alemã de crítica documental, que faz o trabalho de crítica documental. E no fundo, essa obsessão com o documento que esses historiadores têm, essa pretensa exposição de uma verdade, que seja documento comportador de uma verdade, a reconstituição de uma história universal, em que a teoria não tem papel nenhum na elaboração, é uma quimera, né? É uma falsidade, porque nitidamente existe uma intenção de promover a Prússia, né? Nos escritos, nas obras, e a história universal é majoritariamente história europeia, sempre a história europeia, que é diplomática de um lado, né, e oficial de outro, porque é a história do Estado, é sempre a história do Estado. Então, há várias passagens do Ranke que podem ser mencionadas, Leopold von Ranke, podem ser mencionadas, em que ele mostra como é que as potências vão se sucedendo ao longo da época moderna até chegar no século XIX, momento em que ele fala, 1840, em que a Prússia é a grande potência que desponta ali, e isso graças a grandes personagens que representam Frederico II, né, representa essa, e foi o desencadeador pela sua liderança, suas qualidades superiores desse processo, desse desenvolvimento. Estou falando muito disso, mas no Hegel isso também está, né? Isso está também no Hegel. Então, o que eu acho é que tanto esse historicismo que tem como terreno fértil a Alemanha, como as filosofias idealistas desse momento, compartilham isso em comum, né? Essa tentativa de promover e legitimar o Estado, prussiano principalmente, promover uma cultura alemã que seria a única coisa que uniria aqueles estados diferentes, são dezenas de estados, como nós falamos aqui, mas a Alemanha não é unificada, e eles são tanto a vertente do historicismo como do idealismo na filosofia, apesar da briga que há entre o próprio Ranke e o Hegel, o Ranke não toca o Hegel, são conservadoras, né? Na sua essência são conservadoras. Não há nenhuma deferência especial para os trabalhadores, tanto na filosofia da história do Hegel, quanto nas histórias do Ranke, nos tratados historiográficos de Ranke e dos outros membros da escola histórica alemã, né? Da época dele, das universidades alemãs da época dele. Então, eu acho que isso que, não sei se eu te respondi, há desdobramentos do historicismo, mas ele é sempre no sentido de não reconhecer um papel ativo do homem comum como transformador dessa realidade, né? Há sempre, lá no Prost, por exemplo, há sempre uma impossibilidade de conhecer também, né? De conhecer o passado tal como ele é, há sempre esse conteúdo do historicismo. Falta ainda muito disso, estou gastando todo o meu tempo. João, como responder a ideologia de que... É isso, João? Como responder a ideologia de que o homem é naturalmente individualista? Aquela
do Feuerbach, por exemplo, o Hegel já estava preocupado com isso, né, na verdade. O Hegel já sentia essa preocupação. Ele achava que existia uma fragmentação na sociedade, mas ele sabia que era preciso se trabalhar com o individualismo que estava vigente.